paz do Senhor com cada um de vocês. Para mim é uma alegria muito grande estar novamente nesta casa abençoada com o pastor Remi, com a pastora Dalva. Eles são pessoas muito amadas, muito queridas para mim. Eles têm sido muito fiel com a minha vida. Quando eu estive na Índia, eu tenho uma honra muito grande com eles. Estou muito feliz de estar aqui com cada um de vocês. Conhecer uma nova família. Amém. Glória a Deus por isso. Amém? Bom, já conhecem que eu estava agora neste tempo, estamos pastoreando em Bolívia. Eu me casei, meu esposo é de São Paulo, Brasil. Então, eu tenho que aprender a falar português direitinho, verdade? Porém, ainda falo meio portunhol, então mantenha paciência comigo. Amém? Amém. Bom, hoje, quando eu cheguei, quando a pastora Dalva me pediu para compartilhar a palavra de Deus, eu estava orando ao Senhor, perguntando o que Deus queria falar com o seu povo. Amém? Eu tenho orado e Ele não me deu uma palavra específica. E eu disse, Senhor, eu quero falar aquilo que está no teu coração. A gente prepara, né? E quando já a gente está o tempo no ministério, a gente prepara, busca e tudo aquilo. Porém, a palavra, realmente, quando vem do céu, uma palavra revelada de Deus, é aquilo que nós estamos precisando. Amém? Então, vamos deixar o Espírito Santo de Deus falar esta noite conosco. Amém? Então, vamos orar para que nenhuma interferência espiritual venha roubar aquilo que Deus tem para nós esta noite. Amém? Então vamos orar para bloquear, para impedir tudo ataque, tudo interferência maligna. Pai, em nome de Jesus, neste momento nós colocamos diante de Ti, Pai, as famílias, que cada um que está aqui nesta casa. Pai, o Espírito Santo de Deus tem a liberdade de falar nesta noite com cada um dos teus filhos e filhas. Todo tipo de interferência maligna, contrária à palavra de Deus, toda mentira, todo tipo de distração, agora, em nome de Jesus, eu neutralizo pelo poder do sangue de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Libero este ambiente totalmente limpo, consagrado ao Deus vivo. Somente vamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Depois, no final, vamos estar contando um pouquinho nosso testemunho, o trabalho da Bolívia. Porém, agora eu quero passar aquilo que o Senhor está colocando no meu coração, trazendo o segredo do coração do Pai. Amém? Quero que eu busque na Bíblia, o livro de Salmos 27. Talvez um livro muito conhecido. Eu acredito que muitos neste tempo de pandemia, que essas situações que a gente tem vivido, do medo, das situações que tem nos trazido esse desconforto, a gente tem liberado essa palavra, verdade? Temos orado em cima dessa palavra. Porém, eu quero uma palavra que o Senhor trouxe no meu coração neste momento, eu quero compartilhar com vocês. Amém? Então eu vou pedir o irmão para ler para mim, porque minha Bíblia ainda é em espanhol. Salmos 27. Amém? 27. Então eu quero compartilhar deste versículo 1 até 5. Amém? Se alguém tem uma voz de trovão, possa ler para mim em português, porque minha Bíblia é em espanhol. Amém? Amém. Vou levantar aqui, tá? Para ler para vocês. Salmo 27 diz assim: O Senhor é minha luz, minha salvação. A quem temerei? O Senhor, a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados investiram contra mim para começarem as minhas carnes, eles, meus adversários e meus inimigos, tropeçaram e caíram.
Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Uma coisa pedi ao Senhor, buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Aleluia. E inquirir no seu templo, pois no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no recândito do seu tabernáculo. Amém. Me esconderá, sobre uma rocha me levará. Amém? Me levará. Glória a Deus. Aleluia. Então, uma das coisas assim, um resumo rápido, a palavra diz que o nosso Deus é a luz que nos guia para nós não estarmos nas trevas. Aquele que nos guia nos momentos difíceis, certo? E Ele é nossa salvação, certo? Ele nos salva nos momentos de perigo, momentos de temor, além de nos salvar nossa alma quando a gente se arrepende e busca o Senhor. E também diz que Ele é nossa fortaleza, certo? E Ele nos fortalece quando a gente enfraquece, quando está cansado. E também, ainda que os nossos inimigos, nós sabemos que nosso inimigo não é um ser humano com carne e sangue, certo? Nosso inimigo, o adversário, o inimigo que tenta nos frustrar os sonhos que Deus tem em nossas vidas, certo? E ele sempre está querendo nos roubar, matar, destruir, porque para isso ele veio matar, roubar, destruir, amém? Mas nós não temos que ter medo a ele, amém? Ainda que a situação parece que está escura, parece que não tem esperança, a gente tem que confiar no Senhor, nesses momentos mais difíceis, amém? O versículo 4, que mais me encanta deste livro, fala de que eu vou demandar de Deus, o que eu vou buscar de Deus, o que eu desejo dele. E ele disse, eu buscarei estar na casa do Pai todos os dias da minha vida. Aleluia. Amém? A estar na casa do Pai não é somente que quando a gente vem à igreja, certo? Os domingos, não sei que dias nós temos curso aqui na casa. Não é isso apenas, certo? É parte. Estar na casa de Deus todos os dias significa que você e eu temos que estar conectados, ligados com o Pai. Amém? Amém? Eu tenho que ter uma sincronia, essa conexão, essa intimidade com o Pai, com o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Estar na casa do Pai todos os dias significa que eu vou ter a mente de Cristo. Amém? Se eu estar conectados, ligados com o Pai, eu quero dizer que eu conheço o que Ele sente, o que Ele pensa, o que Ele disse. Isso é estar todos os dias na casa do Pai. Por isso que nós precisamos nos profundizar em conhecer, em entender, em amar a nosso Senhor. Amém? Amém? Porque imagina quando um casal, agora que eu estou entendendo, quando duas pessoas casam, verdade? Existe um momento de intimidade muito pessoal de nós. Isso significa que você está ligado à pessoa, alma, corpo e espírito. Mas quando falamos de Deus, nós temos que estar ligados, conectados, sincronizados com o Pai. Antes queria contar um pequeno testemunho. O que é estar na casa de Deus todos os dias? Que é viver na casa de Deus todos os dias? Que você tem que estar ligado com o Espírito Santo de Deus. Você ouve a Ele em qualquer momento. Amém? Você ouve falar a Ele, que está caminhando na rua, o Espírito Santo pode dizer, olha, ora por essa fulana, ora por essa pessoa.
ou está por acontecer alguma situação ruim na sua vida, que Satanás sempre prepara armadilhas para nos destruir, matar, e o Espírito Santo vai dizer, isso vai acontecer. E você ora, você pode impedir o plano do inimigo. Então, quando a gente estava voltando da Bolívia, aconteceu algo muito interessante que poucas vezes que eu tenho uma clareza dessas situações. Estava no aeroporto, certo? E o avião saiu da pista, estava já pronto para se acomodar para voar, e depois voltaram de novo à pista. Eu não entendi nada. Só que nesse momento que já estava demorando uns 30, 40 minutos, eu tive uma visão muito nítida. Nessa visão eu consegui ver uma situação de um tipo como um acidente que tinha acontecido. Eu via os médicos socorrendo. Eu via os médicos muito nitidamente, eu via os médicos perto de mim e como salvando vidas, socorrendo vidas. Aí eu abri os olhos e disse, o que está acontecendo? E quando eu percebi que o avião estava tendo um problema que deu na turbina, no motor, e aí comecei a falar com o Espírito Santo. Nesse momento, e eu perguntei para o Espírito Santo de Deus, disse, o que devo fazer nesse momento? Temos que descer? Se o Espírito Santo falasse, desça desse avião, não importa que você vai perder o voo, não importa, eu desço. Aí perguntei, e eu disse, eu te mostrei para que você possa quebrar esse mal, impedir esse mal. E comecei a orar, renunciei, cancelei tudo o mal que ia acontecer conosco nessa viagem. E demorou quase 1 hora. E, inclusive, eu senti o Espírito Santo falando, fala com o capitão do voo. Aí eu falei com a aeromoça, falei o que tinha visto, o que eu vi nessa visão, e aí aconteceu, disse tudo, e ele disse, então, eu vou falar para o capitão, eu disse para ele para não sair desse lugar, sim, antes de saber que tudo está bem, certo? Aí eu senti uma autoridade muito forte no meu espírito para falar. E depois meu esposo falou assim para mim, é para descer? Eu falei, não. O que tinha que acontecer de ruim já foi cancelado. Aleluia. Amém, glória a Deus. Então, uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês, dessa intimidade com Deus, dessa comunhão, de estar na casa de Deus todos os dias, de estar ligado com Deus, de estar conectados com Deus, porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes falar com seus profetas, certo? Quem são os profetas? Não é aquele que vai entregar alguma coisa de parte de Deus. O profeta somos nós todos. Amém? Ustedes e nós somos profetas. Amém? Vocês, perdão, são profetas. E nós somos também sacerdotes do Senhor. Amém? Então Deus vai falar com cada um de nós. O que nós precisamos entender neste tempo que estamos passando, tempos de pandemia e doenças, tudo aquilo. Eu sei que todos em algum momento sentimos esse medo, certo? Eu senti. Eu fiquei também apavorado nos inícios. Depois falando com Deus, entendendo o Senhor, eu descansei, disse, não, eu não vou morrer sem antes e cumprir meu propósito aqui na terra. Amém? Então, queridos, vocês sempre têm que declarar, eu não morrerei, senão, sim, viverei para contar as maravilhas de Deus. Aleluia. Amém? Então, eu descanso, certo? Ainda que eu vejo meio que está um pouco dor de cabeça, alguém aí com um pouquinho resfriado, mas eu descanso no Senhor porque entendo que eu não vou partir desta terra antes, se o Deus não cumprir o propósito dele comigo. Amém? Então, o que eu quero compartilhar é essa comunhão, essa ligação, essa sincronia, essa conexão com Deus. Tempo todo. Amém? Não é somente um dia sim, um dia não. Não, Deus é assim, o Espírito Santo não é como nós, certo? Às vezes a gente fica chateado com alguém, já vira a cara, certo? Já sai daí e não quer conversar. O Espírito Santo
não é como nós, gente, certo? Não é, ele não fica irritado, não fica chateado, ele pecou ou ela pecou, não, eu agora vou sair. Não, ele não vai sair da sua vida se você mesmo se declara que não quer mais dele, que você totalmente negou a existência de Deus, você se afastou completamente, aí que ele vai sair da sua vida. Antes, ele não sai, nunca vai te abandonar, nunca vai te deixar. Amém? Então, o que nós precisamos entender, estabelecer essa comunhão com ele. Amém? O que você entende essa comunhão, essa intimidade? O que nos prejudica neste tempo, inclusive uma das coisas que até eu tenho algumas dificuldades, que a gente está substituindo com coisas da tecnologia que nossa comunhão com Deus e nossa comunhão com as pessoas que amamos, com a família, certo? O que? Às vezes é o celular, ou o computador, ou algum tipo de, não sei se é novelas ou película, não sei o que mais. Mas isso está em nossa prioridade, certo? Está nos roubando o Face, o WhatsApp, tudo isso. Como meu esposo sempre fala, ele disse, celular é bênção, mas está afastando das pessoas que estão perto e trazendo as pessoas que estão longe. Então, aqui nós precisamos entender o que está ocupando o maior tempo na minha vida. O que está me roubando essa comunhão com Deus na minha vida. Uma palavra que nesses dias Deus tem falado muito forte, depois eu concluo com outro versículo. Está no Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Amém? Aleluia. Chachar? Amém. Amém. Hebreus 4:12. Alguém pode ler para mim? Desculpe que da próxima vez vou trazer a Bíblia em português. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aleluia! Amém? Poderoso, aleluia. Queridos, algo que essa semana recebi uma revelação muito profunda neste versículo. Todo mundo fala que esse versículo é tremendo, poderoso. O ponto é, nós vivemos essa verdade? Nós vivemos essa verdade realmente? Porque quando a palavra, eu sei que é como a espada de 2 gumes, certo? A palavra é a Bíblia, disse a Bíblia, a palavra de Deus, que é a nossa espada, sim? Mas quem utiliza essa espada? Quem tem a autoridade para usar essa espada? Quem? Somos nós, verdade? Eu tenho que utilizar a verdade, a espada. Porém, uma revelação muito profunda. A gente pega versículos da Bíblia, a gente declara para a nossa vida. E isso cumpre, e realmente Deus nos protege, Deus nos cuida, Deus nos guarda, Deus nos ajuda. Porém, existe algo muito importante que nós precisamos entender. E disse, depois eu falo, ensino, prego, compartilho, evangelizo com alguém e digo a mim mesmo, por que a palavra não está funcionando na vida dessa pessoa? Por que essa pessoa ainda não foi curada? Por
Porque essa pessoa ainda está lutando com esse problema, com as drogas, com álcool, com tantas outras coisas. O que está acontecendo? Porque teria que ser como a espada dos gumes, entrar, rompendo, ou seja, quebrando, traspassando a alma, o espírito, as conjunturas, até chegar aos tuétanos do ser. Então, isso quer dizer que teria que trazer transformação, certo? Trazer vida, como está escrito. Trazer liberdade, de verdade. Amém? Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade os libertará. Então, quando a palavra vai ter realmente, essa palavra vai ser real em nossa vida. O problema é a pessoa que usa a palavra não tem vida, como a palavra de Deus diz. Não recebeu ainda essa transformação, primeiramente, em ele e em ela. Amém? É como que minha mão está a espada, sim? Imagina uma cena de guerra, aparece meu inimigo. Certo? Eu tenho que enfiar a espada da pessoa. Mas se eu não tivesse prática de usar essa espada, se eu não soubesse o que vai causar essa espada, eu vou usar com livianeza, certo? Eu vou usar com tremor, eu vou usar com medo, eu não vou acertar no coração, certo? Não vou acertar no coração para trazer transformação. Nesse caso, se fosse literal, seria para matar, certo? Mas nem caso da palavra, tem que se acertar no coração, romper tudo para realmente trazer vida para essa pessoa. Aleluia! Agora, algo muito importante. Somente alguém que conseguiu viver a verdade de Deus, a palavra de Deus, aplicar na sua vida, ser exemplo, testemunho de aquela verdade, que vai ter autoridade, coragem e certeza o que vai falar ou dizer. Amém? Amém. Então, neste tempo, Deus falando muito comigo sobre isso. O que você ensina, você vive. O que você fala, você está aplicando na sua vida. O que você está compartilhando, tem praticado. Então, sempre a palavra vai funcionar quando a pessoa tem autoridade daquilo que está falando. Aleluia. Quando verdadeiramente vive aquilo que diz. A Bíblia, tudo é para se cumprir em nossas vidas. Amém? Amém? Tudo que está escrito tem que ser real em minha vida, na sua vida. Aleluia. Tem que se cumprir, não tem como não se cumprir. Se Jesus disse que Ele levou nossas doenças na cruz, através do sofrimento, através dos látigos que Ele sofreu no corpo dele. Então, é a verdade. Tem que ser real na minha vida, na sua família. Aleluia. Se Jesus disse que Ele levou nossas rebeliões, nossos sofrimentos, nossas dores, nossa culpabilidade, tudo. Então, eu tenho que viver isso. Amém? Amém. Eu tenho que viver essa verdade. Eu tenho que realmente ser dona, desfrutar dessa verdade. Aleluia. Amém? Às vezes, o nosso maior problema, a gente acredita mais as mentiras de Satanás que a verdade da palavra de Deus. Nossa, é terrível isso. Eu vejo falar muitos cristãos novos convertidos, cristãos de muitos anos, falando: o inimigo está destruindo minha casa, minha família, o inimigo está levando para as drogas meus filhos. Eu me pergunto, mas
Quem é o dono da casa dessa pessoa? Quem é o senhor da casa dessa família? Diabo, o inimigo? O Deus. Quem é o dono? Quem é o senhor dessa família? Quem é o senhor da minha vida? Isso. E às vezes a gente acredita mais mentiras que aqui está escrito na palavra de Deus. Amém? Quando a gente realmente entende o que Deus está falando, Ele está falando, não é qualquer homem, não é qualquer pregador. É Deus falando para a minha vida, eu tenho que acreditar. Contra minha vontade, contra meu raciocínio natural, contra meus sentimentos, emoções. Quem tem que regir na sua vida? Não é você, não é quantos estudos que um tem, não é quanto conhecimento que tem, não é nada, somente a palavra de Deus. Aleluia. Amém? Então, aí que a palavra quando diz, aqui em Hebreus 4:12, vai ser real na sua vida, na sua casa. Aí quando você coloca Deus, Pai, como o Senhor da sua vida, da sua família, dos seus filhos, que aí verdadeiramente você vai ver liberdade, você vai ver cura, você vai ver restauração, você vai ver sua vida sendo transformada. Amém? Porque não adianta a gente chorar, orar horas, sofrer. Quando eu não acredito na palavra de Deus, não adianta. Eu acredito ou não acredito. Eu vivo ou não vivo. Então eu tenho que entender que se está escrito, é para eu acreditar e não somente acreditar, senão viver essa verdade. Amém? Então tenho que viver. Tenho que viver, ainda que seja difícil. E outra palavra que me encanta, que quero compartilhar, que está em 2 de Coríntios. 2 de Coríntios. Aleluia. Coríntios 3, versículo de 1 a 4. Amém? Amém. Aleluia. Começamos, porventura, outra vez a recomendarmos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns de carta de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Aleluia. Que diz que aqui? Que nós somos que? As cartas escritas por Deus. Aleluia. Será que nosso Senhor, quando olha para nós, diz, uau, Ele ou ela verdadeiramente está me representando aqui na terra? Será que Deus tem prazer em nos olhar e dizer, uau, meu filho, minha filha está me representando na terra? Quando as pessoas olham para ele e para ela, vem a nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Será que nós somos cartas vivas de Deus? Será que eu verdadeiramente estou refletindo o caráter, o amor, a misericórdia, o perdão de Deus? A paciência? Será? A pergunta para todos nós. Então, e que essa passagem é muito profunda. Diz que as pessoas não precisam nos ouvir o tempo todo falar que Deus aquilo, Deus aquilo, outro. Eles têm que ver que você tem vida com
Você brilha o brilho de Cristo. Você transmite o fôlego de vida, o amor de Cristo. Amém? Amém. E aí que as pessoas vão entender que existe verdadeiramente aqueles que seguem Jesus. Aqueles que vivem o que estão falando. Aleluia, Senhor. A gente percebe, ainda que você não conhece, você percebe por olhar. Você vê uma pessoa, você olha a pessoa e diz, essa pessoa tem alguma coisa especial. Os olhares dessa pessoa é diferente. E se senta ao seu lado e conversa com você, ou você conversa com essa pessoa, você ouve uma conversa totalmente diferente que do comum. E tem prazer de ouvir. Ou tem prazer de te ouvir também. Certo? As pessoas já falam, nossa, quando essa pessoa entra na minha casa, entra a paz do Senhor. Não existe mais brigas, todo mundo está de boa. E tem sido isso em muitas ocasiões. Mas será que isso mesmo está na minha casa, na minha vida, na minha família? Eu sei que existe a luta. Sei que temos todos nós temos feridas, traumas. Sei que nossa vida não tem sido fácil. Eu sei que tem sido difícil para muitos. Talvez muitos tenham sido abusados, talvez tenham maltratados. Eu sei que é difícil. Mas não tem nada, nem nada que nosso Pai não possa restaurar. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, quando eu vi que o culto é da família, todos nós que somos, eu acredito que é membro de uma família, verdade? Eu sei que cada um é membro de uma família, tia, o irmão, pai, filho, todos nós somos um membro da família. Agora, a pergunta é, você está sendo uma carta viva, escrita pela mão de Deus na sua casa, na sua família? Quando sua família conversa com você, o que ele ouve? Tem prazer de conversar com vocês? Tem prazer de te ouvir quando você conta as experiências maravilhosas com Deus? Essa comunhão que você tem com Deus? Os milagres acontecendo na sua casa? Ou esse temperamento de amor, de respeito, de cuidado? Será que sua família vê essa luz de Cristo na sua vida? Será que sua família vê o amor de Cristo na sua vida? Aí está o segredo. Se você vive a palavra, você vai falar não muitas palavras, umas quantas palavras. E essa palavra liberada da sua boca vai trazer transformação. Amém? Você é essa profeta na tua casa, na sua família. Você decide como vai terminar sua história. Você decide como vai terminar sua família. Sua família vão ser salvos ou vão para o inferno. Você que é filho ou filha de Deus, que está nesta noite, você determina como vai acontecer. Eu não acredito quando dizem, tempo de Deus. Eu não acredito isso. Eu acredito quando o filho ou filha de Deus se coloca diante de Deus, como diz a palavra, para interceder por alguns amados, um ser querido, a família tem que se converter. Aquele que estava rebelde na rua, na perdição, ele tem que voltar. Porque você e eu somos os profetas, temos autoridade em Cristo Jesus. Então, nós não podemos falar, Deus, seja feita a tua vontade. Sim, vai ser feita. Uma das coisas que me encanta é acreditar. Deus já fez todas as coisas. Você não precisa nem pedir a Ele, vai, faça aquilo, Ele já fez tudo. O que você precisa acreditar o que Ele já disse que fez, certo? A Bíblia diz que Ele já levou nossas doenças, nossas enfermidades na cruz. Está dito, já foi feito, certo? Então quem tem que ir para tomar posse dessa verdade? Somos nós, certo? Então a única coisa que eu preciso é acreditar, ativar minha fé, conectar com o poder de Deus para o milagre acontecer. Amém. Amém? Amém. Então ele já fez todas as coisas, porque escrito está.
certo? A Bíblia diz também que a palavra de Deus é medicina para meu corpo físico. Então, se eu acredito na palavra, o que está escrito, quer dizer que é remédio, medicina para meu corpo. Eu tenho que viver essa verdade. Eu não posso aceitar a doença como algo normal. Pior ainda, como maldição de Satanás. Não posso. Não posso. Se existiu bruxerias, macumberia, não sei que outras coisas, se obra do Satanás, nós temos autoridade em Cristo Jesus. Amém. Para expulsar todos os vícios, certo? Em nome de Jesus, você fala o nome que for, sai da minha casa, sai da minha vida se precisar, se tiver alguma coisa, sai do meu filho, sai do meu esposo, você não tem autoridade. Nós, filhos de Deus, temos a autoridade que Jesus nos deu na cruz, nos delegou, entregou. Amém? Amém. O policial que tem autoridade nas ruas, como se diz, para levar preso os bandidos, tudo aquilo, porque alguém delegou a autoridade para ele, certo? E para nós, nosso Deus Todo-Poderoso nos deu essa autoridade. Aleluia! Através de quê? De sangue de Jesus Cristo. Uma das coisas que me encanta falar de Jesus, ele diz que entrou até as portas do inferno, arrancou as chaves da morte. Não sei como está escrito na sua Bíblia em português, mas que diz, arrancou as chaves da morte. Nem a morte tem poder sobre a sua vida. Aleluia. Amém? Amém. Creia. Então, se ele já arrancou, quitou as chaves, você, filho, filha de Deus, tem autoridade para usar para aquilo que você precisar. Por isso, eu não aceitaria a morte. Não aceito. Se o médico falasse para mim, Helena, amanhã você seu dia, o único dia que você, tem um dia de vida. Amanhã você vai morrer. Eu riria na cara dele. Sabe por quê? Eu não vou morrer. Se o pai não falasse, filha, acabou o seu tempo, você cumpriu o seu propósito na terra, vamos para casa. Eu não aceito. Eu não vou aceitar. Então, nós temos que entender, nós caminhamos conforme o que está escrito na palavra, ou conforme o que diz o sistema deste mundo, os médicos, ou não sei o quê. Segundo o que nós andamos. Se o mundo te disse, o sistema deste mundo te diz, os noticiários te dizem que vai morrer não sei quantos, não sei quantas outras coisas, você acredita a eles? O que diz a palavra de Deus? Nós acabamos de ler Salmos 27. O que ele diz no versículo 5, no final, que mais me encanta. Eu quero fechar com esse versículo deste tema de pregação. Salmos 27. Aleluia. Posso ler, Helena? Amém. Por favor. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. Aleluia. No contínuo do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Aleluia. Eu vou ler em espanhol. Então, o que diz assim. Eu sei que dá também para entender. Diz, porque ele, vou tentar facilitar para vocês, me esconderá no seu tabernáculo no dia do mal. Me ocultará no lugar reservado, um lugar escondido, um lugar protegido da sua morada. Sobre a rocha, ele me porá em alto. Quando eu li essa passagem, eu fiquei de boa, o tempo todo. Por quê? Eu disse, se ele disse que vai me guardar no dia do mal, eu vou sofrer, querido. Por que eu vou chorar? Por que você está preocupado? Sim, eu tenho que ser prudente, sim.
tenho que usar máscara, tenho que lavar direitinho, fazer toda a desinfecção, tudo aquilo. Mas descansar. Amém? Aleluia. Eu descansei literalmente. O tempo todo da pandemia, eu saí nas ruas, evangelicei, comprei um somzinho tipo assim, eu saí nas ruas, evangelicei, orei pelas pessoas. Também trabalhei como voluntária, que eu conheço um pouco de enfermagem, então trabalhei como voluntária com os médicos, cuidando dos doentes de Covid. E abraçava eles, orava por eles, dava injeção a essas pessoas. Eu não me preocupei, porque acredito o que está escrito. Mas antes desse versículo, que vocês têm que entender o 4. Mas quem verdadeiramente está escondido, protegido, guardado, está sobre a rocha, é aquele que vive na casa de Deus todos os dias da sua vida. Aleluia. Amém? Aleluia. Então o segredo para você estar nesse esconderijo, nesse lugar seguro de Deus, você primeiro tem que viver as 24 horas com Deus. Estar conectados, ligados, sincronizados. Porque não adianta você repetir esse versículo, ainda até acreditar, mas se você não tiver intimidade, se você não conhecer mesmo a Deus, não adianta querer isso. Seria tipo interesseiro, somente eu quero isso, o resto eu não quero. Certo? E o Senhor sabe o teu coração. Ele conhece como você está. Somente pegar esse versículo, acredito, glória a Deus, repito todos os dias, tudo bem. Mas se eu não viver o que está escrito, se eu não acreditar de verdade, se eu não colocar na minha vida, aplicar na minha vida, não adianta muita coisa. Amém? Então o segredo está, eu viver todos os dias na casa de Deus, estar em comunhão absoluta com Ele. Ainda quando eu brigo com alguém, eu tenho que saber que eu tenho que estar ligado com Deus, certo? Eu sei que tem momentos que a gente às vezes sai do espírito. É normal, que ser humano ainda temos muitos erros. Porém, eu tenho que me ligar novamente com Deus. Se tem que perdoar, tenho que perdoar rapidamente. Amém? Se alguma coisa está me incomodando, eu tenho que correr para o Pai, entregar esse dor, esse sofrimento, essa tristeza, essa ferida. Eu não posso viver uma vida de miséria espiritual, chorando o tempo todo, sofrendo o tempo todo, me lamentando do que não passou, que eu passou no passado. Eu tenho que viver aquilo que meu Deus, que meu Pai disse que eu tenho que viver. Aleluia. Amém? Amém. Então, nós, todas as promessas de Deus é para nós. Para nós vivermos. Para nós desfrutarmos dessa verdade. Amém? Eu tenho que acreditar, eu tenho que aplicar na minha vida, eu tenho que ser essa carta escrita de Deus para viver, ser exemplo, convicção dele. Amém? Então, aí eu estou de boa, descansando no esconderijo do Pai, Ele me guarda nos dias mais difíceis. Amém? Então, isso é o que eu queria compartilhar com vocês. E que mais, o que eu preciso, que vocês entendam uma coisa. Você e eu temos autoridade em Cristo Jesus. Aleluia. Você possa pegar, se tem alguém doente na sua família, ou você mesmo que está doente, tem algum problema, você use a palavra de Deus, acredita e declara, libera a palavra na vida da sua família, na vida dos seus parentes. Quem estiver doente, diz: Senhor, eu acredito na tua palavra. E tua palavra diz tal coisa. Eu libero essa palavra. E essa palavra vai trazer transformação. Essa palavra vai trazer libertar. Essa palavra vai trazer cura. Porque escrito está. Amém? Então,